Olá, Caio Teodoro aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E agora eu vou mostrar aqui para você nossa série Promob Primeiros Passos, como é que você faz a inserção dos itens de decoração aqui no projeto, tá bom? É o seguinte, vamos vir aqui em cima na barrinha de módulos e você vai observar que a barra de módulos do Promob, a biblioteca do Promob, ela é uma biblioteca muito extensa. Porém, ela tem uma organização muito boa no que tange a você se localizar aqui. Se você der um clique nessa setinha preta para baixo aqui, você vai observar que nós temos aqui, logo no começo, do número 3, cozinhas, até aqui a linha de puxadores parceiros, puxadores, acessórios, toda a biblioteca editável mais voltada aí para a fabricação, para marcenaria, para lojas, tudo que é voltado ali para a área de mobiliário. Depois você tem aqui a guia Decore, que é uma biblioteca muito grande que você encontra desde portas e janelas até itens de decoração, plantas, quadros, tapetes, tá bom? E depois você tem os fornecedores parceiros, né? Você tem os parceiros comerciais aí da Promob, que é a Tramontina, a Electrolux, são empresas que elas disponibilizam aqui dentro do Promob os blocos 3D prontos aí já na dimensão original dos objetos comercializados, dos produtos comercializados por essas empresas. Você tem aqui, por exemplo, Aramados, Jomer, tá vendo? Você tem a Cadência aqui dentro, a Consul. Então você tem uma série de fornecedores que já disponibilizam os objetos. Aqui eu vou vir na Electrolux, na número 16, só para você ter uma ideia. Vou dar um clique aqui em Electrolux e quando eu clico em Electrolux, ela abre aqui a guia Electrolux. Tenho refrigeradores, purificadores, micro-ondas, lavadoras e secadoras. Todos os itens de eletros que a Electrolux fornece, tá bom? Tá aqui dentro do Promob. Eu vou dar um clique aqui em refrigeradores. Aqui ele abre para mim uma porta, duas portas side by side. Eu vou dar um clique em duas portas e vou arrastar esse modelo aqui, ó, o DW51X. Arrastei ele aqui para minha parede, ó, segurei clicado e arrastei, eu tenho ele já aqui na minha parede. Uma vez que eu tenho ele aqui na minha parede, já fiz a inserção aí no projeto. Eu quero te dar uma dica que é bem interessante. Observa que eu tenho ele num vão aqui preso, tá vendo? Se eu der um clique com o botão direito do mouse em cima dele e vir aqui na opção centralizar em X, você vai observar que ele fica ali centralizadinho já dentro do vão, tá? Ele fica com o espaço aqui dividido igualzinho. Uma vantagem assim de você trabalhar com os fornecedores aqui dentro é que os objetos eles já vêm nas dimensões reais aí de como eles são fornecidos. E esse é um detalhe também muito importante que você saiba que tudo que é de fornecedor, então Electrolux, Tramontina, tudo que é de uma marca, você não consegue alterar dimensões. Se você vir aqui, ó, em ferramentas, propriedades e tentar alterar aqui em dimensões a largura, por exemplo, ó, mesmo que eu digite aqui 900 e dou Enter, ele não deixa eu alterar. Ele vai falar que ó, não tem espaço, né? Vou colocar aqui um sim. E ele não vai alterar, o objeto é bloqueado, tá? Ele não sofre alteração para manter aí os tamanhos do fabricante. Agora, eu quero trabalhar, por exemplo, com um objeto que eu preciso alterar o tamanho, um refrigerador, por exemplo. Vamos supor que o refrigerador que você está trabalhando seja de uma marca que não tem aqui dentro do Promob e você precisa simular esse refrigerador aqui dentro e você precisa mudar as dimensões dele. O que nós fazemos nessa situação? Vem aqui na biblioteca de módulos, tá bom? Aqui na biblioteca de módulos, clique na setinha preta para baixo e venha na guia Decore, a guia número 12. A guia Decore, quando você carrega ela aqui em cima, ela vai abrir para você uma subguia. Nessa subguia você vai ter todas as categorias que o Promob te disponibiliza, que vai desde aberturas, que são portas, janelas, até itens de decoração, como plantas, organizadores, luminárias, vestuário, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui nesse momento, agora, com a parte de cozinhas. Então, eu vou dar um clique aqui em cozinha, tá bom? Ó, cliquei em cozinha. Quando eu clico aqui em cozinha, ele abre para mim todas as categorias relacionadas à cozinha. Então, tem aqui, ó, alimentos que eu posso utilizar para decorar o meu projeto, eletrodomésticos, eletroportáteis, pias, cubas e tampos, torneiras e misturadores, utensílios. Eu vou trabalhar aqui com a guia de eletrodomésticos.
Cliquei em eletrodomésticos, olha aqui o que ele abre. Coifa, cooktop, depurador, fogão. Eu vou pegar aqui os refrigeradores, que eles estão na última opção, certo? Quando eu clico aqui em refrigeradores, olha aqui, ele abre uma série de refrigeradores para que eu possa trabalhar. Eu vou puxar esse vermelhinho aqui, tá bom? Para a parede, e observa que quando eu trabalho com um item da linha Decore, tá bom? Quando eu trabalho com o item da linha Decore, se eu venho aqui em propriedades, ó, aqui em largura, por exemplo, eu consigo alterar a dimensão. Ó, vou digitar 700, dou um Enter, ele muda, tá bom? Então, a linha Decore, ela te dá a possibilidade de customizar as dimensões. E ela é muito importante, principalmente quando você não tem o fornecedor de um determinado objeto aqui dentro do Promob. Vamos fazer aqui a inserção da cuba e também aqui do nosso cooktop, certo? Para eu mostrar para você, para eu dar para você aqui algumas dicas. Vamos vir em módulos, eu vou trabalhar aqui com as cubas da Decore mesmo, então vou vir aqui em pias e cubas, vou dar um clique aqui embaixo na subguia cubas, tá bom? E quando eu clico aqui na subguia cubas, ele mostra todas as cubas que eu tenho à disposição. Eu vou puxar aqui a cuba número 3, vou segurar clicado nela, vou arrastar ela aqui para cima do meu tampo. Arrastei para cima do meu tampo, eu solto. Observa que quando eu faço a inserção da cuba aqui, eu tenho aqui a opção de arrastar ela, tá vendo? E quando eu faço esse arraste aqui, eu consigo movimentar. Porém, não é uma movimentação com precisão, é uma movimentação adimensional. Observa aqui, ó, eu tenho as cotas de 131 e de 63. Aqui eu tenho 174 e aqui eu tenho 926. Se você quiser mudar ela de posição aqui com precisão, mantenha ela selecionada, vem aqui em ferramentas, propriedades. Tá vendo aqui ó, a cota de 131,1 que eu tenho? Aqui em cotas, ó, ela aparece aqui, ó, cota inferior, 131,1. Se eu vir aqui e mudar esse 131,1 para 50 milímetros, por exemplo, digito 50 e dou um Enter, você vai observar que onde eu tinha 131, ela é movimentada e reposicionada aqui exatamente a 50 milímetros. Vou digitar aqui o valor de 70, então vou digitar aqui 70 e dou um Enter. Olha aí, ela muda de posição. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira dica. Segunda dica que eu tenho aqui para você é a respeito de centralizar alguns objetos e uma ferramenta muito importante de posicionamento, que é o reposicionar. Eu vou segurar essa cuba aqui, segurado, clicado em cima dela com o botão direito do mouse. Segurei, clicado, arrasto a cuba aqui para cima. Você não vê a cuba se movimentando, mas quando você segura clicado em cima dela com o botão direito do mouse e arrasta aqui para cima dessa porta e solta, ele vai abrir para você essa caixa chamada reposicionar. Essa caixa nada mais é do que ela está mostrando aqui para nós a vista frontal, tá vendo? Aqui eu tenho o meu módulo. Esse retângulo aqui é o meu módulo e esse aqui representa a minha cuba. Eu estou olhando elas de frente. Tanto é que se eu der um clique aqui em cima em mostrar detalhes, ó, você vai observar, eu tenho aqui duas portas, aqui as dobradiças, tá vendo? Vou tirar aqui o mostrar detalhes para a imagem ficar mais limpa e aí você consegue visualizar melhor. Aqui você pode observar que eu tenho a vista também em planta baixa. Aqui eu estou observando o meu módulo de cima, eu estou observando ele do alto. E aqui a minha cuba, eu estou vendo ela do alto também. Eu estou vendo aqui a vista em planta. Se eu segurar clicado nesse pontinho vermelho aqui, ó, e levar a minha cuba aqui para o canto, você vai observar que ela vem aqui para o canto. Se eu trouxer ela aqui, ó, segurando clicado, ela muda de posição lá no projeto também. E essa função aqui ela é muito legal, ela ajuda bastante da seguinte forma. Tá vendo esse triângulo azul e esse triângulo aqui maior? Se eu der um clique aqui nele, ó, olha o que acontece. Automaticamente ele centralizou a minha cuba aqui. Esse centro aqui ó, do meu armário com esse centro aqui da minha cuba estão 100% alinhados. Ou seja, agora ela está no meio do módulo certinho. Tá bom? Vou dar um clique aqui em OK. E aí você observa que ela ficou centralizada aqui, ó, tá vendo? Ela está aqui no meio certinho do meu módulo. Se você observar esse centro aqui do ralo, tá com o centro ali da porta. Uma dica que eu dou para você é o seguinte, aconteceu aqui comigo agora, tá vendo? Ó? Ela colou aqui, tá mostrando uma cotinha de 20, volto aqui em ferramentas,
Volto aqui agora na opção de cotas, e onde está aqui a cota inferior 20, tá? Eu vou colocar um valor aqui de 70 e vou dar um Enter. E aí, ela volta aqui para a posição que eu desejo, certo? Porém, agora ela está centralizada e ela também ficou afastada. Vamos aproveitar aqui, ó, que eu estou em módulos dentro da guia Decore e eu vou fazer a inserção de uma torneira. Então, vou vir aqui em torneiras e misturadores e vou puxar essa torneira número 9 aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui é uma torneira gourmet, não tem necessidade pela cuba que eu coloquei. Vou puxar a torneira número 10, vou arrastar ela aqui. Eu vou colocar essa torneira aqui e quero já dar uma dica para você. Você pode rotacionar os objetos no ProMob. E para isso você tem algumas opções. A primeira delas é se você segurar aí no seu teclado do computador a tecla Shift pressionada quando o objeto está selecionado. Se você mantém o Shift pressionado, segura clicado no objeto e gira, ele vai rodar, tá bom? Então essa é uma forma de fazer rotação. Manter o objeto selecionado, mantém a tecla Shift pressionada, segura clicado e gira o teu cursor, movimenta aí o teu mouse, ele vai girar, tá bom? Outra forma é com o objeto aqui selecionado, você vem em ferramentas e propriedades e aqui você tem essa guia chamada movimentação. Aqui na guia de movimentação, você tem a rotação aqui, tá vendo, ó? Aqui com a rotação, você pode dar um clique nela e você pode rotacionar o seu objeto. Na caixinha do meio, você digita o ângulo que você deseja rotacionar. Nesse caso, eu quero rodar de 90 em 90 graus. E aí, aqui, você tem essas setas, tá vendo? Ó, seta azul, seta vermelha, seta verde. Quando você clica na seta, ele gira. Então, eu vou dar um clique aqui no mais, ó, ele foi girando ali de acordo com o ângulo que eu determinei ali para ele, tá bom? Então, já inserimos aqui também uma torneira, inserimos uma cuba, vamos fazer a inserção de um cooktop aqui. Venho em módulos, tá bom? Aqui em módulos, decore, cozinhas, vou vir em eletrodomésticos. Em eletrodomésticos, eu vou vir aqui agora em cooktop. Aqui em cooktop eu vou pegar um modelo de 4 bocas, tá bom? Vou pegar esse modelo aqui, o número 3. Peguei aqui o número 3, vou arrastar ele para cima aqui do meu tampo. Soltei, ele já apareceu aí, tá vendo? Ó, cooktop colocado. Vou dar um clique nele, selecionei ele, clique agora com o botão direito do mouse, mantive o meu botão direito do mouse pressionado e arrasto ele aqui para cima do forno. Arrastei para cima do forno, abriu a caixinha de reposicionar, tá vendo? Estou aqui com a minha caixa de reposicionamento já aparecendo. Planta baixa, vou dar um clique aqui na seta para ele ficar centralizadinho aqui, ó, seta com seta, e dou um clique em OK. Prontinho, foi feita aqui a inserção do cooktop. Lembrando que eu não estou fazendo muitas alterações dimensionais aqui e tudo mais, que o meu objetivo é mostrar para você mais a parte de inserção mesmo, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar um objeto decorativo aqui, um utensílio. Então, venho aqui em módulos, tá bom? E aqui em módulos eu tenho decore, cozinha, eletrodomésticos, eu vou vir aqui em utensílios. Alimentos também tem algumas situações interessantes, tá? Vamos trabalhar com utensílios mesmo. Aqui em utensílios eu tenho bandejas, cestas e tábuas, tá vendo? E eu tenho também aqui algumas opções de panelas bem legais. Eu vou trabalhar aqui com esse primeiro aqui, dentro de bandejas, cestas e tábuas, e vou arrastar essa tábua de caipirinha aqui, ó, para cima do meu tampo, e aí você observa que já entrou aqui um bloco decorativo, certo? Lembrando que eu recomendo que você explore bastante a biblioteca do ProMob, que ela tem muito recurso bom aí para você trabalhar nos seus projetos. Agora eu vou vir aqui em módulos, e aqui em módulos eu vou trabalhar fazendo a inserção de um pote, aqui algum objeto decorativo. Vamos vir aqui em módulos, e aqui em módulos nós temos bules e jarras, e mais para frente aqui eu tenho recipientes e potes. Vou dar um clique aqui em recipientes e potes, tá bom? E vou fazer aqui, vou arrastar esse pote aqui que tem macarrão dentro, tá bom? Seguro clicado, arrasto ele aqui para cima do meu módulo. Arrastei,
você vai observar que ele não entrou ali certinho dentro do módulo no primeiro momento, tá bom? Eu vou primeiro fazer um redimensionamento dele aqui, para ele ficar maior, ficar proporcional. Então, cliquei nele, cliquei aqui nesse meu objeto decorativo, nesse meu pote, venho aqui em ferramentas, propriedades, aqui em dimensões, ó, eu vou deixar marcado a opção escalar como sim. Por quê? Eu vou alterar aqui a medida da altura e as outras medidas acompanham proporcionalmente. Eu vou colocar a altura dele para 250 e vou dar um Enter. Olha lá, ele aumentou e as outras medidas aumentaram proporcionalmente. Digito aqui 270, ele aumenta mais um pouquinho e as outras medidas aqui acompanham, tá bom? Estou te mostrando esse exemplo aqui para você visualizar uma situação que pode acontecer aí com você no seu dia a dia. Fui inserir aqui o pote, ó, ele ficou para o lado de fora do meu módulo. O que você faz? Usa uma função que você já conhece, chamada reposicionar. Segura clicado com o botão direito do mouse no pote, arrasta ele para cima aqui do nicho. Olha aí o que vai acontecer. Nós temos aqui o reposicionar, tá vendo? Aqui no reposicionar, eu tenho a vista frontal, então aqui eu estou vendo meu nicho de frente, e aqui eu tenho a vista em planta baixa. Segura clicado aqui, ó, no vermelhinho e você consegue arrastar o pote. Ó. Você arrasta aqui, ele movimenta ali dentro do nicho, tá vendo? Então aqui na minha vista frontal eu já posicionei ele aqui, e aqui na minha vista superior eu coloco ele para dentro do nicho, tá bom? Uma dica que eu dou para você é usar esse botão aqui, ó, mostrar detalhes, que ele vai mostrar para você aqui, ó, a espessura da chapa, tá vendo? Então você consegue vir aqui, ó, segurando, clicando no vermelhinho e arrastar ele aqui até ele ficar próximo aqui mesmo da chapa de MDF, tá bom? Então, segurou clicado aqui no cantinho vermelhinho, você posiciona ele na vista frontal e aqui você posiciona ele em planta baixa, dá um clique em OK, ele vai ficar ali dentro certinho, tá bom? Bom, nesse vídeo aqui era isso que eu queria mostrar para você, algumas ferramentas, algumas dicas de inserção de objetos decorativos, inserção de eletrodomésticos, inserção e modificação, né? Como é que você faz uma rotação, como é que você usa o essencial aí da ferramenta de reposição para posicionar os objetos aí dentro do módulo. Então, um grande abraço e até breve, até o próximo vídeo.